Baltazar e hoje eu os levarei uma viagem na história, no tempo, revendo as histórias misturado com lendas que nos foram contadas e nós gostamos de acreditar que essa seja a nossa história. Mas lenda não é história. Começaremos nossa viagem na ponte da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Uma ponte construída por volta de 1912, que cruza o Rio Madeira nas proximidades da vila de Jaci, Paraná, possibilitando que a Estrada de Ferro chegasse a Guajará-Mirim, às margens do rio Beni, fronteira com a Bolívia. A ideia da Estrada de Ferro surgiu com o engenheiro boliviano José Agustín Palacios, lá em 1846. Mas foi na década de 1860 que o Brasil começou a considerar a construção da Estrada de Ferro. E o motivo? Uma guerra que se mostrava cada vez mais inevitável. Lopes, and very proudly so, is my great-grandfather. Sem dúvida ele era um sujeito inteligente, perspicaz, ambicioso. Era um homem muito controverso. E dentre os mitos da guerra, um deles é de que o Solano Lopes era um estadista com uma visão extraordinária de um grande Paraguai. A very highly educated person. Evidentemente que ele teve alguns méritos, mas acima de tudo era um ditador. E era um ditador eventualmente obcecado. López era uma pessoa que não sabia nada de economia. Como Luís XIV, era l'état c'est moi. Havia conhecido a corte de Inglaterra, a corte de Napoleão III. O Solano Lopes era um grande louco da América do Sul. Ele tinha sonhos de ser um Napoleão. This was a leader who had a certain vision of Paraguay. He had a certain vision of his own. Essas são as opiniões de alguns historiadores sobre um fato que eles consideram isolado, a Guerra do Paraguai. Mas a história é muito mais complexa. Retornaremos um pouco mais, até o gatilho, o fato que iniciou a Guerra do Paraguai. O cerco brasileiro à cidade uruguaia de Paysandú. Que nos representa un legítimo orgullo nacional pensar de que Paysandú se erige como el único bastión que defiende la independencia del país frente a la fuerza de Brasil, frente a la fuerza de los unitarios y frente a la fuerza del propio Flores, que era un caudillo oriental y que estaba, bueno, en connivencia con los otros líderes mucho más fuertes de los países vecinos. Carla, uno imagina que fueron 33 días de fuego y sangre. El batallón Basterrica no llegó, el del general Sá tampoco dio con esa defensa o esa ayuda que esperaba Gómez. Urquiza se entretuvo con la venta de unos caballos enfrente de la provincia. Exactamente. Fue una situación muy compleja. ¿Se podía advertir que el desenlace ya estaba resuelto, que los brasileños se iban a quedar con esta parte del territorio? Sí, se puede decir que sí. Lo que pasa es que el hombre, hay un dicho que dice, mientras hay vida hay esperanza. Y yo creo que... Essa é a visão da historiadora uruguaia sobre o cerco brasileiro à cidade de Paysandú, né? Que, como eu disse, foi o gatilho que deu início à Guerra do Paraguai, né? Pois ainda durante o cerco à cidade de Paysandú, Solano Lopes captura, né, um navio brasileiro Marquês de Olinda e faz prisioneiro toda a tripulação do navio, inclusive o governador da cidade do Mato Grosso, que estava a bordo do navio. Em seguida, ele manda lá as tropas paraguaias cruzarem o rio Apa, né, e invadirem a cidade de Albuquerque, Coxim, Tagé, né, Dourados, aquelas cidades fronteiriças. E então esse é o ato, né, que realmente, né, inicia a Guerra do Paraguai. E você está se perguntando por que uma coisa tem a ver com a outra? Por que Solano Lopes invadiu o Brasil enquanto o Brasil estava em guerra com o Uruguai? Qual a ligação das duas coisas? Aí tem que se desfazer as lendas e contar de fato o que é a história. Mas para entender, né, o que estava acontecendo na época, temos que entender um pouco da geopolítica. Pegaremos esse mapa, é um mapa atual, não condiz com as fronteiras de 1860, mas dá para termos uma ideia do que estava acontecendo.
aqui em 1860 o Brasil era um império, né? A capital do império era o Rio de Janeiro, né? E para chegarmos aqui até Cuiabá, né? Que era a capital da província do Mato Grosso, né? E então tinha que ser toda essa volta pelo Atlântico, né? Entrar aqui no Rio de la Plata, que entre Argentina e Uruguai, subir o Rio Iguaçu aqui, Paranaguaçu, até a confluência aqui do Rio Paraná com o Rio Paraguai. Então pegar o Rio Paraguai, atravessar todo o Paraguai para se chegar a Cuiabá e as cidades que foram atacadas por Solano Lopes, né? E por que não ir em linha reta por terra, né? Do Rio de Janeiro até o Mato Grosso? Porque não havia estradas. Em 1860 o Brasil ainda, todo o interior do Brasil era selva, né? Tanto é que, se não se lembrar, Rondônia começou a ser colonizada na década de 1970. Então foi onde surgiu, né, a ideia de fazer ao contrário, sairmos do Rio de Janeiro, fazer toda a volta, passar ali por Belém, Manaus, chegarmos a Porto Velho e até a Bolívia. O problema é que em Porto Velho tinha aqui as cachoeiras de Santo Antônio, onde hoje é a usina de Santo Antônio. Então a maneira de transpor essas cachoeiras era fazer uma estrada de ferro de Porto Velho até o Rio Beni, aqui na Bolívia, né? E a partir do Rio Beni aproveitar os rios bolivianos para chegar ao Mato Grosso. Essa era a ideia lá em 1860. Agora temos de entender a história do Uruguai na Guerra do Paraguai. No romance A Divina Tragédia, tento explicar de maneira romântica como se desenvolvia a política do Império Brasil e os países da Bacia do Prata. E no último quarto de vida, da vida que o tempo nos der, pouco adianta orarmos, mesmo que seja com muita fé, porque o tempo já vivido e esvaído é incomplacente. Tendo o tempo passado, só nos resta viver o presente, da obra A Divina Tragédia. Século XIX, uma profusão de ideias sacode o mundo, como nunca antes fora visto. As paixões, as matemáticas, impulsionam o século XIX. Motores a vapor, a indução, catapultam o mundo a uma velocidade jamais imaginada. Estas paixões, as diferentes maneiras de ver o mundo, transformam-se em guerras filosóficas, ideológicas, teológicas, a princípio no campo das ideias, mas logo transferem-se para os sangrentos campos de batalha. E no século das grandes invenções, foram as cargas de cavalaria que fizeram a história. Fiz cargas de cavalaria, do romper ao morrer do dia. Lutei contra castelhanos, portugueses e até guaranis. Sem nunca temer o porvir, proclamei uma república. E agora esta pergunta, maluca, se sei qual é o preço. O que sei é o que mereço, por tantas refregas vividas. Aí vemos o ator Werner Schumann representando o general Antônio de Souza Neto no filme Neto Perde Sua Alma, né? E retornando à questão do Uruguai, para entendermos a questão do Uruguai temos que retornar até o ano de 1750, quando foi assinado o Tratado de Madrid, né, na qual a Espanha ficava com todas as terras ao leste, a uma linha imaginária que passava a 370 léguas da ilha de Santo Antão, e todas as terras a oeste eram então portuguesas, né? Como vocês podem ver no mapa aí, as terras a leste ali, as terras em amarelo são as terras espanholas, e as terras a oeste são as terras portuguesas. Portugal passou a se interessar pelas terras a leste da linha de Santo Antão, devido a um descobrimento de 1545, né? O Cerro Rico de Potosí, né? A maior mina de prata já encontrada no mundo.
razão, né, das lendas dos galeões espanhóis abarrotados de prata, né, que afundavam no Pacífico aqui quando iam em direção à China, que a Espanha passou a exportar prata para a China em 1580, e também a prata que descia pelo rio Paraguai, cruzando todo o Paraguai até o Rio de la Plata aqui, né, que divide Uruguai e Argentina, e daqui ia para a Europa. E por isso essa importância do Paraguai na política colonial espanhola, né? E em 1537 fundou ali Assunção, a atual capital do Paraguai. Já a história do Uruguai é um pouco mais complicada, né? Todos mundo se lembram da União Ibérica lá, né? Felipe II da Espanha conquistou Portugal, né? Em 1580, se tornando imperador de Espanha Portugal de 1580 a 1640, não? Então nessa época, né, da União Ibérica, as terras além mar de Portugal também pertenciam à Espanha, e foi a época em que os bandeirantes portugueses, né, paulistas portugueses, expandiram o território português lá em direção a oeste, né, em direção a Brasília, o que hoje é Brasília, e também em direção sul, né, em direção aos territórios, às províncias espanholas de Lavera e Guaiará, né, que hoje são os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso, né, e também até o Uruguai, né, até o Uruguai, onde em 1580, né, os portugueses instalaram ali o Forte de Jesus Maria, na colônia que eles chamariam de colônia de Sacramento. Hoje o Forte de Jesus Maria em volta a uma cidade, a cidade de Jesus Maria, no Uruguai. E os espanhóis já haviam tentado colonizar ali a região central do Portugal, né, que seria a colônia de Soriano. A princípio não deu muito certo, né? E posteriormente, em represália ao Forte de Jesus Maria, eles construíram ali o Forte de Montevidéu, onde hoje é a capital de Montevidéu, né? Então, a colônia as terras, que hoje é o Uruguai, ficou dividida, né? Parte delas ocupada por portugueses e parte ocupada pelos espanhóis. No livro 30 Povos Imortais, né, eu descrevo de maneira romantizada como aconteceu o Tratado de Madrid, né, e essa divisão das terras que eram espanholas, né, mas que estavam ocupadas pelos índios Guarani, já aculturados pelos jesuítas espanhóis, né, da onde razão pela qual surgiu o levantamento indígena, né, conhecido como as Guerras Guaraníticas, que é considerada a maior guerra entre nativos americanos e europeus, a Guerra Guaranítica de 1751 a 1753, descrito no livro 30 Povos Imortais. Uno es el sol, uno el mundo, sola y única es la luna. Ansian de saber que Dios no crió cantidad ninguna. El ser de todos los seres solo formó la unidad. Lo demás lo ha criado el hombre, después que aprendió a contar. 30 povos espalhados pelas fronteiras imaginárias, entre Portugal e Espanha, no Novo Mundo. Um novo tratado, o de Madrid, substitui o de Tordesilhas e Zaragoza. É o início da Guerra Guaranítica. José Viana observa os milicianos, quase todos peles pardas, mestiços, na frente de cada pelotão um capitão miliciano, esses armados com espada e trabuco. O governador de Montevidéu pergunta: já estão treinados para o combate? General José de Andonaigue, governador-geral da Governadoria de Buenos Aires, responde: treinados. Para milicianos blandengues, o melhor batismo é o de sangue. Com a certeza que seus bugres cruzados são melhores guerreiros que os bugres nativos, pois foram treinados por ele. Coronel Gomes Freire de Andrade, governador das capitanias portuguesa do Rio de Janeiro e São Paulo, murmura consigo: blandengues, índios contra índios.
Pensa como convencer os bugres, das terras portuguesas a lutarem ao lado dos portugueses. A resposta estava ali, na grande capitania de São Paulo, a maior capitania portuguesa na América, um coronel e bandeirante à moda antiga, Coronel Antônio Pedroso de Barros, filho e neto de bandeirantes paulistas, fala os dialetos tupi-guarani e da etnia G, sabe onde fica o território de cada tribo nas continentais terras paulistas. Migri reconhece o velho bandeirante entrando em sua aldeia, são rodeados por botocudos. Antônio Pedroso de Barros fala calmamente, em voz alta. Sorve-me Migri remu. Quero falar com Migri, sou amigo. Henriquete Krigme Giganman Sor Migri. O que o coronel dos cabelos claros quer com Migri? Migri sabe que o Pomibang Capanu-Japu uniu-se aos inimigos dos Aimorés, os Tupi-Guarani, na guerra contra os espanhóis. Apenas contra os espanhóis. Não contra os portugueses. Pergunta o botocudo, contorcendo a face em expressão irônica. O coimeiro olha para o chefe Nhenguiro, o Boruvixá da banda ocidental da Confederação Guaranítica. Ele não está mais na ponta oposta da cancha, atravessa a rua compassadamente, quase dançando, vai até ao cabildo, sorri e pisca para Panamussupanema, que assiste ao jogo do marido de dentro do cabildo. Mesmo feliz, o olha duro, igual a um Ibirapema quebrando ossos. Caraído Jecupé, o Boruvixá da banda oriental, permanece imóvel, ouvindo gemidos, que se estendem pela noite, cessam por alguns momentos, depois outro grito, e segue a sinfonia sem fim de gemidos de agonia. Ouve a voz de Capanu-Japu ao seu lado, ele fala em Kangang, zombando dos gemidos dos blandengues. Fai vai craer togmaiate. Dá pra se ouvir ao longe o choro deles. Nhenguiro caminha em direção ao comandante dos blandengues, grita às costas do capitão miliciano. Ramei Tupi-Guarani é Catuz só Guarinirano Ipuama Pira Pitumbaica. Porque um Tupi-Guarani vai à guerra contra seu próprio povo. O Boruvixá da banda ocidental olha o blandengue morto em seu braço, sente que as batalhas dessa guerra não serão tão grandiosas quanto deveriam. Puxa a adaga, abre o braço, deixa o capitão blandengue cair ao solo. Diandonaig exclama. Já somos imortais. Quanto aos atos que nos imortalizarão, depende de como o ignóbil que segura a pena o descreverá. Um humanista vai deixar a tinta escorrer pela sua pena, como sangue, manchando as folhas de papel, brancas e indefesas, nas quais descreverá nossas crueldades. O nacionalista fará da pena uma bandeira, exaltando nossos atos, sem os quais a mãe Espanha não seria tão majestosa. Migri olha para a entrada da tava, seus olhos contemplam o horror, na forma de uma massa de guerreiros Kangang, formado por dezenas de centos de botocudos inimigos. À frente, o botocudo mais feroz que ele já conheceu, descrito pelo nome, Capanu-Japu, ou Porrete do Diabo. Migri olha para o oposto Pomibang, com o Capanu em enriste, correndo à frente de seus guerreiros, é o senho fruncindo da morte, do diabo. O Kangang passa por um dos Aimorés, antes que esse descreva uma reação, o Capanu de Japu estraçalha parte de seu rosto. Capanu-Japu atiça o fogo, pega um espeto, onde espetado está um naco de carne, um pedaço de braço humano, morde em cima do bíceps, arranca um naco, mastiga degustando o assado, um gosto amargo lhe vem à goela contaminando a alma, compreende a sensação do amargo. Estão devorando os últimos guerreiros botocudos da tribo dos Aimorés. A Guerra Guaranítica, de 1751 a 1756, foi a guerra mais sangrenta da história, entre europeus e nativos americanos. Guerra que demarcou com sangue as fronteiras do sul da América do Sul. Que fez jus que alguns homens se transformassem em imortais, em sua melhor definição, aqueles que permanecerão para sempre na memória dos homens. E agora que já compreendemos as causas, vamos ver as consequências, né? Como vimos, o Uruguai foi povoado por volta de 1520 por espanhóis e portugueses, né? Em 1750 se assinou o Tratado de Madrid, Portugal desocupa o Uruguai e em troca ganha o Rio Grande do Sul, ou parte do que é o Rio Grande do Sul hoje, né? Com as guerras napoleônicas, novamente tudo muda. A Ibéria, né, que é Espanha e Portugal, é invadida por Napoleão, né? Em 1808, o rei espanhol abdica em favor do irmão de Napoleão, né?
colocando a Espanha na guerra civil, né? E o nosso Dom João VI, para não cair prisioneiro de Napoleão, né, transfere, né, a corte portuguesa para suas terras além-mar, nosso querido Brasil. Todos, né, já ouvimos alguma piada, né, sobre a burrice e a falta de coragem de Dom João VI. É outra lenda, né? Ele era um governante altamente inteligente e muito expansionista, né? Como já havia comentado antes, né, na América, os crioulos, né, que eram descendentes de europeus que eram nascidos na América, né, geralmente a elite local, né, que eram generais e oficiais de alta patentes, né, aproveitaram a confusão na Espanha para proclamarem as suas independências das províncias a qual eles pertenciam, né. Confusão toda, né, o bobo Dom João VI, aproveitando as guerras internas das províncias, né, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fé, Patagônia, Córdoba, Formosa, Uruguai e Paraguai, que também eram considerados províncias pelos unitaristas, né, também pelos federalistas, né, que tentavam agrupar e consolidar um modelo aí de país conforme a ideologia de cada partido, né. O imperador do Brasil, né, Dom João VI, manda vir de Portugal, né, 2 navios com infantaria, abarrotados da infantaria de soldados portugueses, né, soldados que, como dizem os espanhóis, né, cozidos e recozidos em batalha, né, soldados com mais de 20 anos, veteranos ali, mais de 20 anos das guerras peninsular que acontecia ali na Península Ibérica, né. E aí, com esses soldados bem chegam no Brasil, ele inicia a famosa Guerra das Cisplatinas por volta de 1812, né? Enquanto as colônias espanholas estão em guerras internas, Dom João VI traz espanhóis veteranos das guerras da Europa, peninsular da Europa, para expandir o império português em direção às terras que hoje é o Paraná, Santa Catarina e Paraguai, né? É uma das razões da Guerra do Paraguai, foi essa expansão de Dom João VI durante as guerras da Cisplatina. Pois é, em 1816, Dom João VI invade novamente o Uruguai, né? Retoma lá a antiga colônia de Sacramento, né? Que foi fundada lá pelos portugueses em 1580, e rebatiza ela com o nome de Cisplatina, devido ao nome da campanha, né, que é a campanha da Cisplatina, que é a campanha empurrando as terras portuguesas em direção ao Rio de la Plata, né. E aí essa campanha, né, como eu falei, ela vai durar ali de 1512 a 1521, quando é cessada, né, essa parte da campanha da Cisplatina, devido ao fato que Dom João VI tem que retornar a Portugal. Os portugueses exigem que ele retorne. Aí, com a revolta do povo português querendo o retorno de Dom João VI, já não aguento mais a regência do Duque de Wellington, né? Que foi quem defendeu a Península Ibérica de Napoleão, para quem não se recorda do Duque de Wellington. Também foi quem venceu o Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, né? Mas os portugueses não querem mais o Duque de Wellington governando Portugal, e querem de volta o regente. Então, em 1821, Dom João VI retorna a Portugal e deixa aqui o Dom Pedro I como regente do Brasil. Mas antes de contar essa história de Dom Pedro I, vamos ver um pouquinho do outro lado da história, do lado do herói da independência argentina, José de San Martín. Escuta aí. Vuelven atrevido al paso que voy a dar. Usted sabe que no cuento mi vida más que con los 150 pesos de sueldo. 100 para ser exactos. Se sabe que donó la tercera parte a la causa. Pero no tiene importancia. Será un placer servirlo en cualquier apuro. Lo que tengo que pedirle con el mayor respeto es su autorización para mantener relaciones y obtener la mano de su señorita hija, Doña Remedios. ¿Qué me contesta, señor? Ella es la que tiene que contestarle, teniente coronel.
así como la ve todavía una niña, tiene una voluntad muy firme en todas sus cosas. Vaya, mi esposa y yo aprobaremos lo que ella decida. Era imprescindible que fueras. Los godos quieren intentar un desembarco para ensayar un camino hacia aquí. Mira si a tu Buenos Aires le pasa lo que a Montevideo. Ni Dios lo permita. Para que no lo permita hay que cerrarles el paso. Este es vuestro bautismo de guerra, soldados de la patria. No disparéis un solo tiro. Fiad la victoria a vuestros sables y lanzas. Yo sé que son invencibles. Capitán Justo Bermúdez. Ordene, mi teniente coronel. Yo tomo el mando del primer escuadrón. Usted se hará cargo del segundo. Debe flanquear y cortar la retirada de los invasores. En el centro de la columna enemiga nos encontraremos y allí le daré nuevas órdenes. Corneta, toque a la carga. ¡Seguirme! ¡Segundo escuadrón! ¡Vamos! Anciano valeroso, iba a mencionar a todos los conjurados. Las fuerzas españolas han triunfado en Ayohuma. Es un triunfo completo. Dentro de pocos días los nuestros estarán en las puertas de la ciudad. Pero uno de los dos pudo ser alcanzado, mostrando su puñal ensangrentado. Belgrano ha sido derrotado en Ayohuma. ¿Y ahora? Belgrano es un bravo militar. Recompondrá sus filas y vengará esa derrota. Las mujeres somos débiles. Necesitaba esta despedida. Bien sabes que no quise esta misión. Reemplazar a un hombre que admiro como Belgrano y recorrer tierras anarquizadas donde yo solo sé lo poco que podré hacer. Viviré esperando el yaque que me llame a tu lado. Su Buenos Aires va a seguir custodiado. En campaña, estoy hecho de todo. Lo importante era verlo. Solo usted, general Belgrano, puede suplir mi desconocimiento de estos países y sus costumbres. Pero si yo, por casualidad,
O mejor dicho, porque Dios lo ha querido, me hallo de general. No, es usted, el que además de ser mi amigo será mi consejero, mi jefe. Pase. A sus órdenes, mi teniente coronel. Es el oficial Martín de Güemes. Intervino contra las fuerzas británicas que atacaron Buenos Aires. Sí, en Suipacha se cubrió de gloria. Los gordos nos invaden por el norte. Mucho dificulto que sigan avanzando. Pues lo hacen una y otra vez. Si lo intentan de nuevo, les saldrá mal. ¿Con los refuerzos que usted trae? No, general. No hará falta un solo soldado. Sobra con el gauchaje para que se mueran de hambre. Hable, teniente. Con 100 lanzas mueran de hambre. Hable, teniente. Con 100 lanzas podríamos armar al paisanaje. Y tendríamos al raya, al invasor, en toda la línea de Huachipas Pasaje. 100 lanzas nomás. Mis gauchos salteños no precisan otra cosa. Caballos no faltarán. ¿Qué dirán en Buenos Aires de esta forma plebeya de parar a los godos? Cuente con las lanzas, teniente. Días arduos aquellos, cuando establecí al destrozado ejército del norte en la Ciudadela, cerca de Tucumán. Le salemos a los godos por todas partes. Los tiranos están rabiosos y tomando represalias. Son las atrocidades de Landívar, el coronel Landívar. Filme aí da década de 1970, né? Tentando transformar uma lenda em história, né? San Martín era um crioulo, né? Era filho de aristocratas espanhóis, nascido aqui na América, né? E foi criado na Espanha. Lutou no exército espanhol, né? Pelos espanhóis, onde chegou a patente de tenente-coronel, né? Em março lá de 1812 ele retorna para a América e se une aos revolucionários, né? Que iguais a ele eram crioulos, né? Que eram espanhóis nascidos na América, né? E que lutavam contra outros crioulos que ainda eram fiéis à Espanha, né? Que eles chamavam de godos, né? Provavelmente em alusão ao reino visigodo, que governou a Espanha lá pelo ano 300 até o ano 711, quando o último rei visigodo, né, Dom Rodrigo, é vencido na Batalha de Guadalete, e toda a Ibéria quase toda a Ibéria, né, se torna muçulmana, até o ano de 1502, quando os reis católicos, né, a Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, reconquistam, né, toda a Ibéria, reconquistam ali a Espanha, também reconquista o último reino muçulmano da Ibéria, que é o reino de Granada, né, isso no ano de 1502. San Martín era mais godo do que o que eles chamavam de godos, né? E também não havia esse nacionalismo todo que o filme mostra, né? Iguais a todos os generais, os caudilhos da época, eles lutavam apenas por benefício próprio mesmo, né? Tem outro filme interessante, a biografia de João Manuel Rosas, aquele caudilho que o Duque de Caxias venceu na Batalha de Monte Caseiros, ali na província de Corrientes, né? E depois exilou na Inglaterra. Eu vou passar um trechinho do filme também, para que a gente possa ver todos os lados e desmistificar as lendas, ok? ¡Colorados del monte! ¡Iremos a acabar con la anarquía! ¡Debemos poner orden! Porque sin orden no merecemos ser independientes. En la ciudad las cosas andan mal. Desde hoy la campaña será la columna de la provincia, el sostén de sus autoridades y el respeto de sus enemigos. ¡A Buenos Aires, milicianos del sur!
poetas que no se acuerdan, frunzan nomás la jeta y el freno muere. Y por mucho que alegues, no me gusta que el restaurador no esté en el fuerte. Seré más sutil, asegurando las fronteras de la patria en una expedición al desierto. Tanto como usted. Busqué la unión y no fue posible. Y ahora que Paz sacó la máscara y volvió a tomar las armas, vamos a pelearlo todos juntos. López de Santa Fe, acá Ferré de Corrientes y Buenos Aires. ¿Y yo? ¿Me quedo de a pie? No, amigo. Si usted ha perdido su gente y sus armas, Buenos Aires sabrá darle buenos federales para que combatan a sus órdenes. Ese cordobés que me batió con sus figuras de contradanza, voy a hacerlo bailar con la más fiera. Manco trompeta. No se puede creer en ellos. Pero todos juntos vamos a vencerlos. Y uniremos de una vez por todas a las provincias en un pacto federal. Crearemos la Confederación Argentina. Eso es lo que hay que hacer. Vean a dónde nos ha llevado esta política de terror. He tenido que soportar la triste humillación de la derrota en el puente de Márquez. El propio coronel Rauch degollado sin asco. Todo el país está en contra de nosotros. Y ahora el terror de abajo se suma al de ustedes. El de arriba. En este trance no queda otra salida que ofrecer el gobierno a San Martín, que está en Montevideo, y así lo he dispuesto. Es el único que nos puede salvar. Será el fin de nuestro partido. San Martín es bien visto por los federales. Por los federales y por los unitarios. Por lo menos por algunos unitarios como yo, que tuve el honor de... Duerme usted muy tranquilo, general. Sé que estoy en casa de un caballero. He venido a buscar la paz, Juan Manuel. Ofrecí el gobierno al general San Martín para que hiciera una paz sin persecuciones ni odios, pero no la cree posible. ¿San Martín no cree en la paz? Mando decir que nos ve tan apasionados que solo habrá paz cuando un partido acabe con el otro. Ya ve que es fácil entenderse cuando hay patriotismo y buena fe, Lavalle. Primero, olvido total del pasado. Segundo, llamar a elecciones cuanto antes. Tercero, comprometernos a votar y sostener un gobierno que no sea ni unitario ni federal. El comandante Vicente González. Aí se pode ver dois heróis argentinos, né? Rosas e Lavageira. Um unitarista e o outro é federalista, né? Mas o federalista, o Rosas, né, foi o que mais investiu contra as províncias que queriam ser independentes, né, na Argentina, né? Foi por causa dele que Solano Lopes se tornou marechal. Porque Solano Lopes se resistiu a duas tentativas de invasão do Paraguai por Rosas, né? A primeira lá em 1837, quando Solano Lopes tinha 17 anos, já era general do exército paraguaio, e a outra em 1849, né? Aí, como eu disse antes, né, em 1851 e 1852, ele foi derrotado pelo Duque de Caxias, ali na província de Correntes, e foi exilado, né? Aí temos o ator Tarcísio Meira interpretando Dom Pedro I, no momento em que ele se preparava para renunciar à coroa, né? Em 1831,
as coisas começaram a desandar para a coroa portuguesa no Brasil com a volta de Dom João VI para Portugal, 10 anos antes, em 1821. Como falei, ele trouxe os veteranos das guerras peninsulares para expandir o império. Esses veteranos voltaram com ele para Portugal. No Brasil ficou os jovens que haviam servido como alferes nas guerras da Cisplatina, Duque de Caxias, Mena Barreto, Antônio de Souza Neto e outros generais, mas que eram todos inexperientes ainda nessa época, não tinham aquele cozimento de guerra para poder comandar os exércitos contra generais tão experimentados como estavam os generais da Bacia do Prata, do Uruguai e da Argentina. Aí esses oficiais inexperientes, que eram alferes na Guerra da Cisplatina, tiveram que se bater de frente com generais já calejados de 10 anos de guerras internas no Uruguai e Argentina, e mais 10 anos lutando contra os generais experimentados que Dom João VI trouxe de Portugal, E aí você vê que esse que está na tela aí é o Lavageda, o herói uruguaio e argentino. E aí ele foi para o Uruguai e juntou lá os famosos 33 caudilhos orientais de Lavageda, e começou uma campanha contra Dom Pedro I, foi as guerras de 1826 a 1828, na qual ele ganhou a maioria dos combates contra Dom Pedro I, e foi um dos grandes motivos do desgaste do imperador perante a coroa brasileira. Aí, além de todo esse desgaste político, dessas derrotas constantes na campanha da Bacia do Prata, tem ainda o caso da infidelidade conjugal dele e a Marquesa de Santos, que é a gota d'água para os portugueses ali, para os crioulos, os portugueses nascidos aqui no Brasil, pedirem a renúncia de Dom Pedro I. E com o retorno de Dom Pedro I para Portugal, o Brasil fica na mesma situação das colônias espanholas, aqui nós temos 18 províncias querendo se tornar repúblicas independentes. E de 1831, da partida de Dom Pedro I até 1845, estouram 20 revoluções nessas repúblicas, nessas províncias que têm a aspiração de se tornar república. No Rio Grande do Sul, o brigadeiro Antônio de Souza Neto proclama a república dele lá de 1835 a 1845, o Rio Grande do Sul se torna uma república independente. E vem a pergunta, por que o Brasil não se desintegrou, Tão lastimáveis. Vai entrar em cena o maior militar brasileiro da história. É um homem que se transformou no único duque que o segundo reinado produziu. Duque de Caxias. E aí ele chega para pôr ordem na casa. E a primeira coisa que ele tem que fazer é restabelecer a disciplina. Por exemplo, os hospitais estão lotados, mas todos estão feridos. Aí ele descobre que um terço que está lá está simulando doenças. O Duque de Caxias dizia para quem quisesse ouvir que o exército brasileiro não tinha armas, estava despreparado, ia enfrentar um clima totalmente hostil. Os que foram para a guerra eram civis e contra a vontade em grande parte. Não tinha experiência militar. Então Caxias teve que treinar civis para a guerra, em plena guerra com o inimigo na frente. Exatamente, Duque de Caxias, nosso Duque de Ferro, foi a razão do Brasil não ter se desintegrado, não ter se tornado dezenas de repúblicas independentes, muitos falam, que ele foi desumano, cruel, mas não mais que Júlio César, Napoleão, Aníbal Barca,
era um general, fez o que tinha que fazer em seu tempo, né? E não é por ser brasileiro, né? Porque se fosse por questão de regionalismo, eu gosto mais das histórias de Antônio de Souza Neto, né? Que proclamou lá a República Rio-Grandense em 1835. Mas Neto foi vencido por Caxias dentro do Rio Grande do Sul. Caxias também venceu Uribe dentro do Uruguai, venceu Rosas dentro da Argentina, venceu Solano Lopes dentro do Paraguai, sufocou as 20 revoluções dentro do Império Brasileiro, né? Não é incontestável, né? Não é lenda. O nosso Duque de Ferro é uma história real. E quanto à nossa estrada de ferro, a Madeira do Amoré, essa teremos que deixar para uma outra viagem, porque essa já se alongou demais. Até a próxima. Um abraço. A ponte da estrada antigamente.